pessoal, gente, primeiramente quero falar da minha alegria de poder realmente agora oficialmente inaugurar esse espaço de comunicação. Tô super feliz com vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E você vai encontrar essa playlist, né, dentro desse canal, talvez sem edição, talvez sem roteiro, porque eu decidi realmente colocar em prática, eu decidi fazer. Independente da estrutura, né? Porque um dos grandes sabotadores que existem é o perfeccionismo, e o perfeccionismo faz com que a gente acredite que tudo que a gente faz ainda não é suficiente, que pode ficar melhor. E realmente não há nada que não possa ser melhorado, porém, isso não pode ser algo que venha travar e nos impedir de avançar. Então eu quero falar para vocês um pouquinho da minha história, para que vocês me conheçam, para que vocês fiquem grudadinhos aí comigo, que vocês podem esperar dos próximos vídeos. Bom, meu nome é Sheila Oliveira, hoje eu tenho 36 anos, eu sou casada com o homem mais lindo, mais maravilhoso do mundo. Com certeza, se você é casada, você arrumou algum tribufu que sobrou por aí, porque o mais lindo é meu. É Rafael Fernandes, então eu sempre falo que eu sou Sheila Oliveira, esposa de Rafael Fernandes. E nós somos pais de 4 lindas crianças. Eu tenho, assim, verdadeira paixão pelos meus filhos. São doces, são amáveis, são crianças maravilhosas, pré-adolescentes maravilhosos, que trazem brilho e luz para a nossa vida todos os dias. Então eu tenho Caleb, Asaf, Levi e Mariá. Na verdade, a minha meta são 12 filhos, gente. Tenho 4, falta ainda 8 filhos. Depois eu vou contar para vocês de onde surgiu esse sonho, né, dessa família gigante. E é verdade, quem me conhece aí sabe que desde muito nova eu falo isso. Só que o Rafael já riu, tá? O Rafael falou que queria. Ai, nossa, é resposta de Deus, uma mulher que quer 12 filhos. Eu também sempre sonhei. Quando chegou no segundo, ele já andou para trás. Mas enfim. Bom, esse canal surgiu no ano de 2014, você acredita? Desde 2014 eu tenho vontade de abrir um espaço de comunicação, abrir um canal para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para que vocês possam colocar nos comentários algum tema e a gente poder discutir. Mais necessariamente aqui, ó, no dia 17 de março de 2014, faltava 4 dias para eu fazer 30 anos. Pensa, então já tem 6 anos que eu tenho esse sonho, essa vontade e não coloquei no papel por N motivos. Mas eu vou te falar um pouquinho do que estava acontecendo com a minha vida nesse cenário, né? Quando faltava 4 dias para eu fazer 30 anos, o que acontecia? Então eu era uma jovem mãe, já casada aí há 7 anos, com 2 filhos lindos. Eu tinha o Caleb, que tinha 6 anos, o Asaf, que tinha 5, uma profissional já reconhecida no mercado. Nessa época eu era supervisora comercial de uma grande rede de varejo, pela qual eu tenho muita paixão, muita gratidão. Mais pra frente a gente conta essa história. E eu estava num cenário onde eu realmente trabalhava muito, não era empresa, tá? Não, deixo sempre muito claro isso, que não era a estrutura da empresa, porque eu trabalhava numa empresa que eu amava, completamente alinhada com os meus princípios e com os meus valores. Eu amava num cargo que eu trabalhava em um cargo que eu simplesmente era apaixonada, amava muito. E essa paixão toda, esse amor todo pelo ambiente de trabalho fazia com que eu me doasse muito mais do que o necessário. Então, se alguém não falasse comigo assim, Sheila, vai embora, eu não ia embora. E não é porque eu não queria voltar para casa, não é porque eu não queria ficar com os meus filhos. Eu sofria muito por ficar tanto tempo longe de casa. Em contrapartida, eu também me dedicava extremamente ao trabalho, porque ali também era como se fosse uma fuga do mundo e era um lugar de muitas realizações. Então, eu fui acometida nessa época de uma doença emocional que foi muito grave, muito grave. Começou de forma sutil, começou inclusive muitos anos antes, tá? Essa doença emocional começou no ano de 2008, para ser mais preciso, e começou com uma enxaqueca. Então, ela vinha uma fincada na minha cabeça e aura, e
e fonofobia. E ok, tomava um remedinho, paracetamol, passava. Daqui a pouco, no outro dia de novo, eu sentia a mesma dor de cabeça. Eu tomava 2 paracetamol, passava. No terceiro dia, de novo, dor de cabeça. Eu já tomava paracetamol, com dipirona, com o que tivesse na frente, passava. Só que isso foi se agravando. O meu corpo começou a dar sinais e eu não percebi, eu não quis ver. Moral da história: 6 anos se passaram desde o primeiro episódio dessa enxaqueca e eu cheguei aqui no dia 17 de março. Olha o que está escrito aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Meu nome é Sheila Oliveira, minha idade 29 anos, 11 meses, 26 dias. Gente, eu sou o tipo de mulher que ama agenda, tá? Ama caderno, eu escrevo tudo. Se juntar isso tudo, dá livros e livros e livros, porque eu amo escrever e eu sou igual adolescente mesmo, tô nem aí, tá bom? Na segunda passada, comecei a psicoterapia com a doutora Cristiane. Ela me deu uma atividade que era definir a minha missão de vida, no mínimo 3 valores inegociáveis. Então, 6 anos depois, culminou nisso aqui, ó. Eu estava extremamente doente emocionalmente. Eu tinha contraído uma enxaqueca com afeto, né? Afetando a minha psicomotricidade. Que afetava o meu sistema psicomotor. Então, às vezes eu estava no meio da loja, trabalhando, feliz, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E de repente eu fazia assim, e as pessoas falavam assim: chefe, você percebeu que você tá enrolando a boca? Tá. E eu tinha que correr pro emergência do shopping para fazer um atendimento, e na maioria das vezes esse atendimento era para verificar se eu não estava tendo uma crise de AVC. E graças a Deus nunca foi AVC, mas um caso grave de enxaqueca crônica. Então entortava a boca, entortava o lado esquerdo do corpo, atrofiava as mãos. Uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu lembro que eu comecei um tratamento com o Dr. Osvaldo, muito querido, neurologista, atendia lá no Vitalis, no Barreiro, e ele me orientou: Sheila, você vai fazer um caderninho da dor. A gente precisa entender essa dor, então você vai fazer para mim um caderno da dor. E eu voltei para casa para fazer o caderno da dor. Moral da história: o caderno virou o caderno do dia que não tinha dor. Porque eu tinha dor todo dia. Eu já cheguei a ficar 45 dias ininterrupto com enxaqueca. Detalhe: casada, com a casa para arrumar, com 2 crianças pequenas para acompanhar a fase escolar e trabalhando todo dia, porque eu não largava o osso. Você precisa de atestado. Eu rasgava atestado, eu jogava fora. Eu amava trabalhar. Aquilo, quanto mais eu adoecia, mais eu mergulhava no trabalho como uma forma de fugir daquele sofrimento. E essa enxaqueca virou TAG, transtorno da ansiedade generalizada, com toque, transtorno obsessivo compulsivo, uma mania, um perfeccionismo terrível, uma mania de limpeza terrível, uma autocobrança terrível. Acho que ninguém me cobrava tanto quanto eu mesmo me cobrava. Tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser excelente, tudo tinha que ser incrível. Eu tinha que estar pronta para atender todas as demandas de todas as pessoas e eu sempre estava em segundo lugar. Foi assim que nasceu a ideia desse canal, para poder falar de todas essas aflições. Isso no ano de 2014. Eu encontrei, né, na psicoterapia um alívio, porque nessa fase da vida eu já tomava cloridato de amitriptilina, tomava o Topamax, tomava o Sumax, praticamente, né, o Sumax é só para abortar a crise de enxaqueca. Eu acho que eu já cheguei a tomar Sumax mais de 2 semanas direto, consecutivo, todo dia. Todo dia. Era como se fosse um apagão na dor, de tanta dor que eu sentia. E aquelas coisas malucas que na hora da dor você faz
sem nem consultar um médico, né, de combinar medicação. Não façam isso jamais, porque isso me fez acabar com a minha saúde, né? Eu tinha aqui 29 anos, faltava 4 dias para 30 anos e eu me sentia como uma senhora de 100. Eu não tinha vigor físico e eu sou muito alegre, gente. É muito legal, assim, que todas as pessoas que conversam comigo, geralmente elas falam muito sobre a minha alegria, porque eu sou muito alegre. Então, mesmo diante desse cenário, eu sempre fui uma palhaça de circo, eu sempre fiz os outros dar risada, eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito positiva, mas por dentro eu estava extremamente arrasada, muito chateada, muito angustiada, uma tristeza, uma dor, um sofrimento inexplicável, né? E fui diagnosticada com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada. E quando eu fui para psicoterapia, que demorou 6 longos anos, né, até que eu fosse encaminhada para uma psicoterapeuta, mas quando eu cheguei ali, eu tive o privilégio de conhecer a doutora Cristiane Caiafa, né? Já aproveito aqui para poder indicar, para poder pedir para vocês seguirem, para vocês conversarem com ela lá no Instagram dela, né? Não sei nem se ela usa o Instagram para cunhos comerciais, mas foi uma bênção de Deus na minha vida, a doutora Cristiane Caiafa, porque ela trouxe para mim o equilíbrio que eu precisava. E nisso, gente, só detalhe, tá? Eu acho muito importante reforçar isso. Eu sempre, e já tinha mais de quase 10 anos, né, de caminhada com Deus, de caminhada séria com Deus. E sempre orando, sempre lendo a Bíblia, sempre clamando, mas eu acho que isso é uma das grandes ignorâncias, às vezes, que as pessoas confundem, né? A religião, a fé, a conexão com o sagrado, e esquecem que todas essas pessoas também, em algum momento, se isso não estiver muito ajustado, podem adoecer. Então, o que me levou a demorar tanto tempo para buscar a ajuda de um psicoterapeuta, nós estamos falando de pelo menos 6 anos atrás, 7 anos atrás, onde ainda não era tão difundido, né? Hoje o assunto da terapia, da psicoterapia, do coach, do mentor é muito divulgado. A gente sabe a importância de ter alguém para nos mentorear, mas naquela época era meio que um tabu, principalmente se você é uma pessoa que tem conexão com Deus. Então era uma coisa assim, poxa, mas você tem um médico dos médicos, você tem um psicólogo dos psicólogos, para que você está buscando psicoterapeuta? Para que você está buscando psicólogo? Para que você está indo em psiquiatra? Era esse tipo de ignorância. Isso me fez demorar 6 anos para buscar ajuda, né? Na verdade tem 12 anos, né, gente, isso aqui. 12 anos atrás que começou esse cenário todo dessa enfermidade. Então demorou muito tempo para eu buscar ajuda por causa dessa ignorância. Gente, eu quero tomar chá com vocês e meu chá tá esfriando, né? Que eu falo, tá, gente? Eu gosto de falar, gosto mesmo. Então, assim, demorou muito tempo para eu buscar ajuda por causa dessa ignorância. Mas quando eu fui para a doutora Cristiane Caiafa, eu encontrei alguém que com muita sabedoria trouxe luz aos meus pensamentos. E eu comecei a descobrir o que realmente estava acontecendo. E aí foi onde eu entendi, eu aprendi, eu descobri, porque nessa altura do campeonato eu já tinha feito várias tomografias, vários raios-x, várias ressonâncias magnéticas, e eu não tinha absolutamente nada fisiológico, nada. Eu tenho todos esses exames guardados por aí. Eu entendi que eu tinha uma doença psicossomática. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. O meu cérebro, ele trazia essa descarga toda, né? De neurotransmissores, de adrenalina, de cortisol, como uma forma também de me parar. Me parar do quê? Daquela rotina desenfreada que eu vivia, onde eu, por falta de discernimento e de sabedoria, eu negociava as minhas prioridades. E quais que eram as minhas prioridades? Lembra que eu falei para vocês que eu sempre sonhei em ter 12 filhos? Como que uma pessoa que sonha ter 12 filhos fica 10, 12, 14 horas ausente de casa? Não faz sentido.
né? Então, o meu sonho, o meu desejo, o meu objetivo principal, ele sempre era colocado em segundo lugar por causa do estilo de vida que eu vivia naquela época, de muito trabalho, de muita entrega. E isso foi trazendo uma disfunção, né, cognitiva entre o que eu faço e o que eu realmente desejo, entre o que eu tenho e quem eu realmente sou. E eu comecei a me perceber muito longe desses valores. Olha que coisa incrível. Eu coloquei aqui, ó, a primeira consulta que nós fizemos, a doutora Cristiane me deu uma missão para definir a minha missão de vida com no mínimo 3 valores inegociáveis. Eu não vou ler esse caderno, gente, porque isso aqui, assim, tá incrível esse caderno. Tem muita coisa aqui, mas tem uma parte aqui que eu falo assim, cara, eu não sei qual que é a minha missão de vida mais. Eu não sei quais são esses 3 valores inegociáveis. Olha aqui, ó, no dia 24/3 que eu voltei lá. Missão pessoal é o que define o ser, é como oxigênio. Quando alguém age desalinhado com sua missão pessoal, entra em conflito consigo mesmo, gerando frustração, tristeza, disfunção cognitiva, confusão mental. E aí foi a primeira vez na vida, aqui ó, dia 24/3/2014, que eu conheci, que eu tive conhecimento da roda da vida. O que era a roda da vida? E a roda da vida, ela me ensinou a fazer no formato de uma flor. Mulher, né, gente? Tudo é delicado. No formato de uma flor. Então, o miolo, né, são os meus valores inegociáveis. A flor é a missão da minha vida e as pétalas, cada uma das áreas da minha vida. Olha que incrível. Então, eu saí daquele consultório de psicoterapia com um novo direcionamento de realmente, peraí, deixa eu repensar a minha vida. E foi assim que há 6 anos atrás as coisas começaram a se alinhar e eu deixei de ser uma mulher extremamente doente. Eu tomava muitos remédios. Gente, eu lembro desse passado e eu chego a me emocionar porque foi muito terrível. Eu tinha crises terríveis de insônia, né? Infelizmente, no período da pandemia, eu bati o recorde de noite sem dormir. Eu vou contar sobre isso para vocês, mas eu cheguei naquela época a ficar 15 noites sem dormir. É só quem sabe o que é ficar sem dormir que vai entender o que eu tô falando. E olha, eu vou te falar com toda certeza do meu coração. Uma pessoa que passa por graves crises de insônia ressignifica a vida, ressignifica tudo, porque eu não negocio sono por nada. Eu não negocio alimentação saudável por nada. Eu não negocio o natural por nada. Porque não existe nada pior do que uma doença. Não existe nada pior do que o seu corpo físico está cansado, a sua mente está confusa e você deitar e não conseguir dormir e ficar aquela televisão desintonizada. Gente, passa de tudo na sua mente, passa desejo de morte, desejo de suicídio, você matando os outros, passa tudo que você imaginar de mais terrível passa na mente de uma pessoa perturbada pela falta de sono. Então isso é muito grave. Nessa época eu cheguei a ficar 15 noites sem dormir, 15 noites. E detalhe, gente, vocês não estão entendendo. Eu passava a madrugada inteira acordada, no outro dia eu vestia minha roupa, arrumava o cabelo, fazia um carão, levava os meninos na escola, assessorava o marido, arrumava a casa rapidão, vestia minha melhor imagem e ia trabalhar. Eu ficava mais 10 horas igual uma pilha no trabalho, chegava em casa, tomava um banho, relaxava, buscava os meninos na casa da minha mãe, fazia janta, comia e aí, hoje eu vou dormir, deitava. E a cabeça não desligava. E no outro dia essa rotina de novo, e no outro dia de novo, 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 no outro dia de novo. Era essa a minha vida. Com 29 anos, 11 meses e 26 dias. E quando eu realmente comecei a dar voz para a minha missão de vida, para os meus valores pessoais, para os meus sonhos,
para as áreas da minha vida, trazendo equilíbrio, foi onde eu consegui encontrar cura dessa enfermidade, né? E comecei realmente a viver uma vida extremamente alinhada com a minha missão. Então, dos meus 30 anos até a data de hoje, foram períodos assim de extrema transformação, de extrema metamorfose, de não negociar valores. Realmente aquilo que ela fala, né? Seleciona 3 valores inegociáveis e vive alinhado com isso, faça chuva, faça sol. Então isso foi trazendo paz ao meu coração. Graças a Deus eu consegui superar, né, essa enfermidade. Então, gente, eu quero te convidar a ficar grudadinha aqui nos próximos episódios no nosso Chá da Vitória. E eu quero que você me fale, você já viveu algum momento que foi necessário uma transformação muito grande? Qual que é o seu estado de vida agora? O que você precisa colocar no papel que você tem protelado há muitos anos? Talvez pelo perfeccionismo ou talvez pelo sentimento de inferioridade, de incapacidade. Eu quero te convidar a fazer esse comentário aqui no canal. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu joinha, compartilha com alguém e fica comigo nessa jornada que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Bora tomar chá, meu povo. Beijo!